Você está destruindo seu solo agora mesmo. Não quando usa produto errado. Não quando rega na hora errada. Quando caminha. Cada passo que você dá no seu quintal comprime o solo debaixo dos seus pés de um jeito que nenhum adubo do mundo consegue desfazer rapidamente. E o pior, quanto mais você cuida do quintal, quanto mais você está lá dentro regando, plantando, colhendo, mais você destrói a estrutura que deveria estar protegendo. É um paradoxo que ninguém te contou. E existe uma solução tão simples que vai te irritar não ter pensado antes. Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar o que realmente acontece embaixo do seu pé quando você caminha no solo. Porque quando você vir isso, nunca mais vai entrar no quintal do mesmo jeito. Vamos começar com uma pergunta que parece óbvia, mas não é. O que é solo fértil? A maioria das pessoas responde: terra escura, rica em nutrientes, úmida. Certo. Mas incompleto. Solo fértil não é só composição química. É estrutura física. Existe um elemento no solo que é invisível, gratuito, e que determina se suas plantas vão prosperar ou sobreviver apenas. Esse elemento não vem em saco. Não tem nome bonito. Não é vendido em loja nenhuma. É o espaço vazio. O ar dentro do solo. Um solo saudável tem entre 25% e 35% do seu volume ocupado por ar. Esse ar é o que permite que as raízes respirem. Sim, raízes respiram. Elas consomem oxigênio ativamente e liberam dióxido de carbono, exatamente como pulmões. Esse ar é o que permite que a água se mova pelos poros do solo em vez de escoar pela superfície. Esse ar é o corredor por onde as minhocas se movem, por onde os fungos constroem suas redes, por onde a vida microscópica do solo circula. Quando você remove esse ar, o solo para. Não morre imediatamente. Para. Fica lento, ineficiente, hostil para as raízes que precisam penetrar. E o que remove esse ar com mais eficiência do que qualquer outra coisa? O peso de um ser humano caminhando sobre ele. Agora deixa eu te mostrar a física do que acontece no momento exato em que seu pé toca o solo. Um adulto médio exerce entre 5 e 8 kg de pressão por centímetro quadrado a cada passada. Essa pressão não fica na superfície. Ela se distribui para baixo em forma de cone, atingindo até 30 centímetros de profundidade em solo não protegido. 30 centímetros. Isso é exatamente a zona onde 80% das raízes ativas das suas plantas estão trabalhando. Cada vez que você caminha entre os canteiros para regar, para colher, para verificar como as plantas estão, você está comprimindo a zona de trabalho das raízes. Fechando os poros. Expulsando o ar. Destruindo os canais que as minhocas levaram semanas para construir. E aqui está a parte que mais me incomodou quando entendi isso. O dano não aparece imediatamente. Você caminha hoje. Amanhã as plantas parecem bem. Semana que vem parecem bem. Mas lentamente, ao longo de semanas e meses, a compactação acumula. O crescimento desacelera de forma tão gradual que parece normal. A produção cai um pouco, e você atribui ao clima, à estação, à semente. Nunca aos seus próprios pés. Antes de eu te mostrar como resolver isso de forma permanente e gratuita, me responde nos comentários. Você tem caminhos definidos no seu quintal ou caminha por qualquer área livremente? Porque a resposta a isso vai determinar qual das duas soluções funciona melhor para o seu caso. Agora vem a parte que muda tudo. Existe um conceito usado por agricultores de alta performance em todo o mundo que resolve esse problema de forma completa e permanente. Ele tem um nome técnico, zona de tráfego permanente, mas a lógica é tão simples que você vai entender em 30 segundos. A ideia é esta: você divide seu quintal em duas categorias de espaço. Os canteiros, onde as plantas crescem e onde nenhum pé humano jamais pisa. E os corredores, que são os caminhos fixos por onde você sempre caminha, sempre no mesmo lugar, toda vez. Só isso. 2 tipos de espaço. Propósitos completamente diferentes. Nunca misturados. Os corredores podem ser compactados à vontade. Você pisa, o solo comprime, não importa, ele está lá para ser pisado, não para cultivar planta nenhuma. Os canteiros nunca recebem peso humano. Nunca. A estrutura do solo ali se constrói livremente, semana após semana, mês após mês, sem interrupção. O resultado dessa divisão simples, aplicada consistentemente por 3 a 6 meses, é uma diferença de solo tão dramática entre corredor e canteiro que parece impossível estarem no mesmo quintal. Mas existe um detalhe nesse sistema que a maioria das pessoas erra na hora de implementar. E esse detalhe determina se o sistema funciona ou se você vai continuar tendo o mesmo problema de outro jeito. Segura isso. Vou chegar lá. Antes,
Preciso te mostrar algo que vai mudar como você enxerga o problema de compactação. Pega uma minhoca. Não literalmente agora. Mas pensa na minhoca e no trabalho que ela faz no solo. Uma única minhoca processa até 30 gramas de solo por dia. Ela ingere partículas de terra, extrai nutrientes e excreta um material chamado humus de minhoca, que é o fertilizante mais completo que existe na natureza. Ao mesmo tempo, o movimento do corpo dela abre canais verticais no solo, canais por onde a água penetra, por onde o ar circula, por onde as raízes se movem. Uma população saudável de minhocas num canteiro médio pode ter entre 200 e 400 indivíduos por metro quadrado, trabalhando 24 horas por dia. Completamente de graça. Agora vem a pergunta que você deveria estar fazendo. O que acontece com essas minhocas quando você pisa no solo? A compactação fecha os canais que elas usam para se mover, reduz o oxigênio disponível, destrói os ovos depositados nos primeiros centímetros de profundidade e força a migração das minhocas para zonas não compactadas, que no quintal tradicional, onde se pisa em tudo, não existem. Você não perde só a estrutura do solo quando compacta. Perde o exército inteiro que estava construindo essa estrutura para você. Se inscreve no canal agora. Porque o que vem a seguir é o detalhe que a maioria dos guias de jardinagem não menciona, o erro específico que as pessoas cometem ao tentar implementar o sistema de corredores, que sabota tudo sem que elas percebam. Aqui está o erro dentro do erro. Quando as pessoas ouvem sobre canteiros fixos e corredores fixos, a primeira coisa que fazem é definir canteiros muito largos. Mais espaço para plantar, melhor. Parece lógico, mas é o que quebra o sistema. Canteiro largo demais significa que para cuidar das plantas do centro você precisa se esticar ou, inevitavelmente, pisar na borda do canteiro. Uma vez, 2 vezes. Na terceira vez você já está pisando sem perceber. A largura máxima funcional de um canteiro é determinada pelo seu alcance a partir do corredor. Se o canteiro tem acesso dos 2 lados, você consegue chegar ao centro pela direita ou pela esquerda. A largura máxima é aproximadamente 120 centímetros. Braço estendido de cada lado. Se o canteiro tem acesso de apenas um lado, encoste numa parede, numa cerca, a largura máxima é 60 centímetros. Um braço estendido. Qualquer coisa além disso e você vai pisar. É só uma questão de tempo. Esse número, 120 centímetros, é a única medida que você precisa guardar desse vídeo. Ele é a diferença entre um sistema que funciona e um sistema que parece que está funcionando até você perceber que suas plantas continuam presas no mesmo teto de produção. Agora vamos fechar o ciclo. Você começou esse vídeo pisando no seu quintal sem saber o que estava destruindo. Agora você sabe o que é compactação. Sabe como ela elimina o ar do solo. Sabe que ela atinge 30 centímetros de profundidade, direto na zona de trabalho das raízes. Sabe que ela expulsa as minhocas que estavam fertilizando o solo gratuitamente. Sabe que o dano acumula de forma invisível até que a produção cai e você procura o culpado no lugar errado. E sabe a solução. Canteiros fixos. Corredores fixos. Nunca misturados. Largura máxima de 120 centímetros para canteiros com acesso dos 2 lados. 0 pisadas dentro do canteiro. 0 exceções. Isso não exige compra de nada. Não exige produto. Não exige ferramenta especial. Exige uma decisão sobre como você vai usar o espaço do seu quintal a partir de hoje. E essa decisão, mantida consistentemente por alguns meses, vai produzir uma diferença de solo tão visível que você vai querer mostrar para todo mundo que conhece. Nos comentários me conta uma coisa: qual é o tamanho do seu quintal hoje? Pequeno, médio, grande? Porque nos próximos vídeos eu quero mostrar como adaptar esse sistema para cada realidade, de uma varanda com vasos até um terreno de 500 metros quadrados. E por falar em próximos vídeos, o que vem a seguir aqui no canal vai aprofundar cada elemento do sistema que comecei a construir com você. Solo vivo, irrigação que trabalha sozinha, cobertura que alimenta, ciclo fechado que elimina a compra de insumo. Cada vídeo é uma peça. Esse foi mais uma. E quanto mais peças você tiver, mais o seu quintal vai fazer sentido como um organismo completo em vez de uma coleção de problemas separados. Deixa o canal salvo. Porque esse tipo de conteúdo não aparece por acidente. Aparece para quem foi buscar. E você acabou de encontrar mais uma peça.